Uningá, que o futuro é aqui. E estamos de volta aqui com o nosso bate-papo, nosso podcast durante o simpósio Bioinsumos na Agricultura. E eu recebo agora o José Roberto Bergamo, ele que é técnico agrícola da EM1 Micro-Organismos Eficazes. Ô José, seja muito bem-vindo aqui no nosso ciclo de entrevistas. Agradeço a sua participação dos palestrantes aqui. Fala um pouquinho para a gente sobre a função do uso de micro-organismos na agricultura. Boa tarde a todo mundo. Eu agradeço a oportunidade também de poder estar aqui nesse momento. Nós trabalhamos com micro-organismos de solo há várias décadas já. E a gente entendeu que realmente os micro-organismos fazem parte de todo o sistema de fertilidade existente no solo. Quer dizer, antigamente a gente ficava pensando só na adubação química, enquanto que chegou no momento que nós sentimos a necessidade da biologia do solo nos ajudar, que é o que está acontecendo hoje. Os bioinsumos estão aparecendo hoje na cadeia de produção para poder alavancar tudo aquilo que a gente já vinha fazendo na agricultura. E os micro-organismos são, eu costumo chamar ele de maestro do solo. Ele é que coordena todas as microbiotas. Todos os micro-organismos e cepas que atuam no nosso solo, seja ele benéfico ou patogênico, precisa do EM1 para coordenar essa ação. É lógico que a parte patogênica, os micro-organismos trabalham combatendo eles, mas os benéficos se associam. Então, com essa associação, nós temos aí uma sanidade de planta bem maior, com aproveitamento de tudo aquilo que a gente já vem fazendo. Quais os principais micro-organismos que são importantes para um solo saudável? Bom, na realidade, uma grama de solo, nós sabemos que tem bilhões de bactérias e fungos. Então, assim, a principal não existe. O reino, nós chamamos de reino Monera, é um reino onde todos os micro-organismos trabalham como se fosse uma rede Wi-Fi. Essa rede Wi-Fi, ela é totalmente distribuída pelo sistema radicular das plantas no solo. Quer dizer, então, na solução de solo, quando chove, que cria umidade, é o momento que todas elas atuam em conjunto. Quer dizer, então, falar que uma vai sobrepor a outra é meio, assim, difícil da gente falar isso. Fazer essa afirmação, né? Exato. Nós não acreditamos. Nós acreditamos na interação, na união que elas conseguem fazer através de tudo que é exudado do sistema radicular e também da morte das próprias bactérias. Quer dizer, elas todas servem também de alimento para as outras bactérias. Então, esse dinamismo, o solo nos retribui com descompactação de solo, nos retribui com fertilidade natural, que é o que você encontra nas matas. Quer dizer, na mata ninguém precisa adubar nada, é tudo a natureza que faz. E nós estamos tentando trazer isso para a nossa agricultura. Olha aí que exemplo interessante aí que o seu José Roberto passou para a gente. O senhor falou de compactação de solo, falou de matéria orgânica. Eu me lembro que no passado, o seu José, sou filho de agricultores, também sou agricultor, sou jornalista, mas eu me lembro que no passado, uma imagem que não sai da minha cabeça, é o pessoal da minha família, não tinha muito conhecimento, isso era até uma instrução dos agrônomos na época, colhia o trigo, amarrava um correntão com um pneu atrás do trator e saía queimando tudo. Isso eu não me esqueço.
e hoje a gente vê um aproveitamento maior de toda a matéria orgânica, deixando o solo mais rico, né? Com certeza, isso aí são conceitos que nós adotamos. Uma grande parte desses conceitos vieram justamente da Europa. Como o nosso Brasil foi povoado, né, por holandeses, por alemães, italianos que vieram em busca de uma vida melhor do que a que eles estavam passando na época, né? Eles trouxeram esse conceito da Europa. Quer dizer, a Europa ela tem gelo 6 meses por ano. Então, esse gelo, nada nasce naquilo lá. E quando o gelo começa a derreter, eles têm que dar uma forma de mexer o solo para aquecer o solo, para poder semear aquele solo. Olha só que loucura. Mas é difícil para eles. Quer dizer, eles têm um tempo bastante pequeno para fazer tudo. E eles, é o que eles tinham, é o que eles aprenderam. Então, eles achavam que passar o fogo, por exemplo, nas palhadas, ele limpava, eliminava as doenças e aí vinha uma brotação saudável. Quer dizer, eles não conseguiam entender que eles estavam degradando aquele solo naquele momento. Mas como o solo do Brasil, principalmente o solo tropical, é um solo que é muito rico, então ele aguentou por muitos anos. Mas agora eu acho que chegou o momento que o solo tá cobrando a gente. Então nós temos que voltar a tratar dele com um pouco mais de carinho e restabelecer o que ele precisa. O senhor comentou aí descendência europeia, minha família é a família de italianos mesmo, então o pessoal às vezes fazia isso, mas não por mal, mas uma questão cultural, né? Isso. Interessante isso aí que o senhor falou. Tô vendo no boné do senhor também agricultura regenerativa. Tem tudo a ver com essa questão dos bioinsumos, né? Com certeza. Os bioinsumos, eu trabalho já dentro da agricultura regenerativa, que nem eu falei, há algumas décadas já. A gente vem tendo, assim, muito pouca receptividade quando nós começamos esse trabalho. Agora, hoje, a necessidade está cobrando os agricultores. As intempéries da natureza estão mandando sinais. Esses sinais nós temos que trabalhar de maneira onde a natureza seja também nossa aliada. Mas faltou água, faltou chuva. Por que antes as plantas aguentavam maior tempo, mesmo sem chuva? Porque nós tínhamos uma capacidade de retenção de água no solo bastante superior. Hoje, nós estamos que reconstruir isso aí. Por isso que a gente fala que é regenerativo. É o que o pessoal chama reconstrução do perfil do solo, é isso? Exatamente. Reconstrução de perfil de solo. Explica para mim o que é esse perfil de solo. Perfil de solo é quando você vê uma valeta que a gente faz no meio da lavoura, isso seria mais a título de mostrar o que está acontecendo naquele solo. Então você faz uma vala ali de 1,5 m a 2 metros para entender até onde o sistema radicular está conseguindo ir nessa parede. Quer dizer, porque as raízes, elas descem. Elas realmente trabalham descendo. Então, esse perfil de solo que nós procuramos é fazer com que as raízes se aprofundem de tal maneira onde tem a seca, ela vai continuar com a sobrevida dela, porque ela tem nutrição lá embaixo, abaixo de 40 centímetros de solo. Quer dizer, então isso, para a gente conseguir fazer isso, não é imediatamente, nem só com maquinário, como muita gente tem isso de conceito, não é maquinário, não é nada disso. Nós precisamos trabalhar a parte biológica desse solo para que tudo isso entre em harmonia e consiga fazer que as raízes desçam em profundidades onde nós esperamos.
Queria que o senhor citasse alguns exemplos. Às vezes tem um produtor de soja que está acompanhando a gente ali, ele está com o solo compactado, não está tendo uma boa produtividade. Fala para ele o que ele tem que fazer para melhorar a produtividade dele. Olha, no último levantamento que foi feito através do pessoal da Embrapa, segundo os estudos deles, nós temos hoje 43% do solo do Paraná compactado. 43% do solo do Paraná é muita coisa. Quer dizer, então, isso que a gente tem visto, as intempéries, faltou água, lá o Norte Pioneiro, ou mesmo o Oeste, sente muito também, porque o Oeste é quem planta um pouco mais cedo, e sente muito realmente, justamente por quê? Porque ele não tem perfil de solo. Esse perfil de solo é que vai dar sustentação à genética. Eu costumo falar que nós temos hoje sementes que estão anos-luz na nossa frente, porque a semente tem a genética de produção, mas nós não temos solo para fazê-la produzir. Então, o que acontece? Que está acontecendo? Nós temos uma semente de excelente qualidade, onde nós não conseguimos expressar aquilo que nós queremos da produção dela, devido à falta de trabalho com o solo. O que o produtor deve fazer? Primeira coisa, ele deveria parar de pensar só no inverno, que a gente fala de cultura de inverno. Essa cultura de inverno deveria ser para tratar do solo dele. Ele terminou soja, ele entra com adubação verde, coloca um mix de plantas de cobertura, que essas plantas de cobertura vão ser a adubação dele do próximo verão. Nós temos que aprender que, se nós não tratarmos do nosso solo, nós já extraímos tudo que ele tinha. Nós temos que devolver. E a forma de devolver começa pelo mix de plantas. Você não precisa escarificar, não precisa nada disso. Nós precisamos devolver a fertilidade natural do nosso solo. É só isso. Não tem segredo. Não tem segredo. Tá certo, então. Falamos com o seu José Roberto Bergamo, técnico agrícola da EM1, então, empresa de Londrina. E o senhor está participando dos palestrantes. Gostaria de falar mais alguma coisa sobre os micro-organismos eficazes? Bom, amanhã nós vamos ter uma apresentação bastante completa sobre os micro-organismos. Um nosso CEO lá de Salvador, que é o nosso diretor, vai estar fazendo uma apresentação. E a apresentação dele traz bastante detalhes, porque para a gente falar de micro-organismo, eu vou falar o dia inteiro, a tarde inteira, e é uma coisa assim imensa. Nós temos muitos pontos a serem esclarecidos e demonstrados. Então, vamos deixar que ele faça a parte dele amanhã. À tarde eu estou falando sobre a remineralização com pó de rocha, que são complementos. Então, eu acho que tá bom. Tá, o senhor vai falar sobre remineralizadores. Exatamente. Dá só uma pinceladinha para a gente. Os remineralizadores que nós vamos estar apresentando vai ser sobre o basalto que nós temos em nossa região. Quando a gente fala em remineralizador, nós temos que pensar na logística de manejo disso. Porque onde que eu vou buscar? Porque eu não posso estar remineralizando meu solo se eu tenho que trazer lá da Bahia. Quer dizer, infelizmente, nós temos que nos ater a logísticas de locais. Então, aqui nós estamos trabalhando com basalto, que nós temos bastante basalto aqui na região, e esse pó de rocha que nós chamamos como remineralizador, ele traz a cadeia completa dos minerais, de maneira que esses minerais vêm numa granulometria bastante fina, é um talco praticamente, para ele poder ter acesso a a entrar nos grumos do solo e devolver os elementos. São elementos mínimos,
mas que em conjunto eles fazem a diferença já na primeira safra. Se o produtor quiser fazer um teste, faça um teste em área pequena, que ele vai ver aquilo que nós estamos falando. Não precisa falar que não, vamos fazer tudo. Não, não precisa. Faz um pedacinho. Ele vai ficar satisfeito. Aí ele vem atrás, ele vai fazer o resto. Olha então, deu a primeira pincelada e essa palestra completa do José Roberto Bergamo, você pode conferir ela no site do IDR Paraná, vai estar todos os detalhes lá, não só a palestra dele, mas de todo mundo que passou aqui durante o simpósio Bioinsumos na Agricultura. Ô José, obrigado pela participação aqui, tá bom? Eu que agradeço vocês e vamos continuar essa divulgação que nós precisamos dela também. Tá certo então, essa entrevista e as demais você confere aqui no canal da instituição, a Uningá, e também no canal do YouTube, do canal do agro.com.